Olha essa história aqui, porque não faz muito tempo, nós tivemos aqui em Curitiba, inclusive, uma tentativa de roubo. Um motorista estava com um relógio, um Rolex, relógio caro de 30, 40, 50 mil reais, até mais, né? E aí o homem sacou da pistola, lembra? E acabou atirando contra o homem que estava em cima de uma moto. Acabou matando. Não faz muito tempo isso. Nós tivemos ontem também essa situação aqui em Curitiba. Mais uma tentativa. Tentativa não, aí acho que o cara levou mesmo. Só que o motorista que sacou a arma e atirou não conseguiu atingir o ladrão. Ô, Dani, conta pra mim como é que foi essa história aí que aconteceu em plena tarde no centro de Curitiba. Eu fiquei assustado. Já imaginou se tem alguém na calçada, alguém em volta? 4, 5 tiros, não pegou em ninguém, graças a Deus, hein? Graças a Deus não pegou em ninguém. Muito menos no cara que... Ele levou o Rolex do motorista? Levou sim, Jasson. Pelas informações que nós temos, de acordo com o Rick Mais, inclusive, ele levou o relógio, o Rolex do motorista. E na sequência, o motorista revoltado com essa situação acabou atirando várias vezes, como a gente pode perceber no vídeo. Tudo isso, olha aí, ó. Tudo isso aconteceu, Jasson, às 5 horas da tarde de ontem, na rua Brigadeiro Franco, região central de Curitiba, uma região, inclusive, bem movimentada, como as imagens podem ver. Olha a quantidade de veículos que a gente percebe ali. Vamos ouvir de novo o momento dos disparos. São 4 ou 5 tiros, vamos ouvir. Menos ali, estava sem áudio agora, mas pelo que a gente percebeu, olha ali de novo, ó, ele sai... Nossa, ele atira acho que 6 ou 7 vezes, Jasson. Não atingiu o motociclista, o assaltante, na verdade, né? Porque, a princípio, até o fim do dia de ontem, não apareceu ninguém, pelo menos baleado, em nenhuma unidade de pronto atendimento, nada nesse sentido. E, graças a Deus, como você muito bem pontuou, não acertou mais ninguém. Porque, nesse horário de grande movimento, imagina se ele pega um pedestre, pega alguém de um outro carro, o problemão, inclusive, que esse motorista teria nas costas juridicamente, Jasson. Pois é, eu estava até ouvindo alguns amigos meus aí que participam de grupos de CAC, né? Atiradores e tal, tudo mais. O pessoal falava assim, pô, além do cara ser ruim de tiro, ainda não pensou no segundo plano. Quer dizer, o segundo, eu imagino, né, doutor, eu não entendo muito disso também. É o que tem atrás. Mas é o que tem atrás, né? E se tivesse alguém passando com uma criança, se tivesse um pai, uma mãe carregando uma criança, eu acho que o cidadão tem todo o direito de se defender, mas desde que seja seguro e desde que ele tenha condições disso, treinamento, eu não sei. Agora, sair dando tiro em plena avenida Brigadeiro Franco, centro de Curitiba, será que é certo isso? É certo isso? Ah, levar o patrimônio dele, mas dessa maneira, veja que o ladrão... O que me surpreendeu aqui, inclusive, é que esse ladrão deve ser bastante experiente, já deve ter fugido muito. Porque vê que ele abaixa a cabeça, ó. Ele abaixa a cabeça e pega a moto e ó... Vai, ó, desviando dos tiros, doutora, porque provavelmente ele já tem experiência. Talvez já tenha até passado por uma situação parecida com essa, ou deve ter tido treinamento, né? Ou até uma situação instintiva, né? Você tentar sair do que você acredita que seja a linha de tiro. Ah, mas eu acho que para fazer esse zigue-zague da maneira como ele fez aí... Quando a adrenalina sobe, a gente faz maravilhas. Né? Mas de qualquer forma, tem que lembrar a pessoa que estava atirando, não sei qual é a condição da arma dele, nem qual é a experiência dele, é que ele não está no estande de tiro, onde você tem a segurança de não acertar ninguém. Né? Ele tinha perdido já o ângulo para acertar essa pessoa e continuou atirando. Né? Então, nós temos um crime específico para isso, que chama de disparo de arma de fogo, uma pena de até 4 anos, exatamente pelo risco que se tem em via pública. Agora, mesmo ele tendo uma autorização para portar essa arma, doutora? Mesmo. São duas coisas diferentes. Se tiver, né? Não sei se tem, né? São duas coisas diferentes. A autorização para portar arma e o disparo de arma de fogo. Quando você faz um disparo numa situação em que você pode impor, mesmo que não se tenha atingido alguém, mas impor risco às pessoas, que é essa situação em via pública, onde se tem circulação de pessoas, é possível sim uma responsabilização pelo disparo de arma de fogo. Dani, o que você tem mais informação aí, Dani? Não, Jossi, a gente estava reparando aqui na imagem, mas é o reflexo mesmo de algo que tem ali. Só que outro detalhe que chama atenção é o motorista que gravou tudo isso, porque até então ele não imaginava o que ia acontecer. Ele viu um motociclista parando, ele não sabia se era uma discussão, ele não sabia o que era. Ele chega a arrancar com o carro. Quando ele percebe os tiros, ele para de novo. Então imagina se alguém no trânsito realmente que está mais, né, disperso ali, não prestou atenção, imagina o susto que vai tomar, podia até ter adiantado o carro e numa dessa podia ser uma vítima, mas aí a gente percebe, ó, ele anda um pouquinho e para quando ele começa a ouvir os tiros. Ele chega a continuar andando pelo primeiro tiro, olha ali, ó. Ó.
Ele reduziu ali, demorou um tantinho até para reduzir. Imagina o susto desse motorista também. Bem observado pela Dani. Se ele continua, poderia o carro dele que estava filmando ser atingido, doutora. Se fosse uma caminhonete, que é um carro maior, poderia talvez se ele até não tivesse parado, dado uma parada, uma diminuída mais para trás, exatamente para fazer a observação e talvez estivesse mais à frente e pudesse ser atingido também, né? Porque existe um espaço aqui sem veículos. Mas tem que se pensar nas pessoas que estão na calçada. A gente ali está na Brigadeiro Franco, quase esquina com Princesa Isabel, um lugar de grande movimento. Você sabe que as pessoas ficam indignadas com a situação, a falta de segurança muitas vezes que a gente enfrenta. Concordamos com isso, inclusive. Com a falta de segurança. Daqui a pouco tem uma reportagem que a gente vai mostrar, inclusive do Bitar, falando aqui da segurança no trânsito, não, segurança aqui no centro de Curitiba e tal. Tem uma cena impressionante aí de um ciclista que rouba e tal. Enfim, mas o que acontece é o seguinte, será que é certo você pegar e sacar a arma e sair atirando dessa forma? A maioria das pessoas, eu tenho certeza que vai dizer que não. Que não, hein? Você acha que é certo você pegar e sacar uma arma? Por mais indignado que a gente esteja, pelo valor do patrimônio que você tenha perdido, será que vale a pena sacar uma arma e atirar assim, a esmo? Atirar, né? Porque, na verdade, não é esmo, ele tentava atingir o ladrão. Mas atirou 6 vezes. A doutora Márcia contou aqui, viu, Dani? Foram 6 vezes. 6 vezes à tarde em plena Brigadeiro Franco, no centro de Curitiba. Sabe o que é isso? 6 tiros disparados. Ô, gente, será que é certo? Será que é certo fazer isso? Jason, e a sorte que ele teve, inclusive... Dani, deixa eu só pedir aqui, enquanto você dá a informação, para as pessoas já irem acessando o nosso WhatsApp. Quero saber se as pessoas concordam. Positivo, você achou que foi boa, foi positiva a ação do motorista ou foi negativa? A atuação, os tiros, o motorista fez certo, positivo. Fez errado, negativo. Dani, informação. Jason, imagina se esse motociclista está armado também, né? Ele podia ter revidado esse disparo, enfim. A gente sabe que, por mais indignante que seja, a orientação sempre é para não reagir em casos de assalto. Porque você não sabe, a outra pessoa normalmente não tem nada para perder. Você tem, né? Você tem família, filhos, enfim. Nesse caso, fugiu e graças a Deus um mal maior não aconteceu. Mas ainda assim, como a doutora disse, esse motorista que acabou sendo assaltado, perdeu seu bem e ainda pode responder pelo disparo de arma de fogo em via pública ali. Pois é, e a polícia agora vai atrás, faz a investigação para saber quem é essa pessoa que atirou, doutora Márcia. Pode colocar a pesquisa no ar aí. Atenção, o pessoal tá dizendo aí se concorda com essa situação ou não. Fez certo o motorista? Positivo. Fez errado? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Negativo, negativo. Uns acham que fez certo, o outro... Tá meio dividido isso aqui, hein? Tá meio dividido isso aqui. Quando você pensa na indignação, algumas pessoas dizem, não, tá deveria fazer. Mas o fato é que é o seguinte, e primeiro que ele já tinha saído do risco, ou seja, o assalto já tinha acontecido, né? Provavelmente sim, esse motociclista estaria armado, o assalto já tinha acontecido e ele passa a atirar em direção a ele. Mas o assalto já tinha acontecido, ele já tinha saído da situação de risco. Ele não conseguiria talvez nem levantar uma situação de legítima defesa aqui. Olha aqui que interessante, a gente continua vendo aqui, ó, tá vendo, ó? Positivo, ó, muita gente achando que o motorista fez certo, minha gente. Apesar de todo o risco que a gente entende que houve, né, com a atitude, com a ação dele, muita gente achando positivo. É porque as pessoas não aguentam mais tanta violência. Não, a gente entende a indignação. Tem isso também. Mas a gente tem que cuidar de não correr o risco de atingir um inocente, né? Exatamente. Isso não vale a pena. É isso que é o cuidado que a gente tem que ter. Imagina, pessoas passeando com um cachorrinho, com uma criança, gente, o que poderia ter acontecido em plena Brigadeiro Franco, centro de Curitiba, né? Mas enfim, tá aí, a maioria acha que ele agiu certo, mas pode responder por isso também. Sim.